Quando o Jovem Nerd anunciou que eles iam investir em projetos audiovisuais, né, iam fazer várias coisas ali, desde episódios de série, coisas mais curtas, até realmente um filme, eu fiquei muito curioso, porque eles anunciaram que seria um filme de terror, eles, né, são caras que eu acompanho há muito tempo, eu gosto muito dos projetos que eles têm, desde projetos literários até as coisas como o podcast de RPG, que eles trazem ali histórias legais, como, por exemplo, o podcast do Cthulhu. E eu falei, cara, eu conheço os caras, eu conheço os gostos, eu conheço as referências, e eles vão fazer um filme de terror, que é o meu gênero favorito. Não tem como eu não ficar curioso. E aí, finalmente, eu pude assistir A Própria Carne, e eu devo dizer que eu saí muito satisfeito e muito fascinado, porque ao mesmo tempo que é algo que eu assisti, eu falei, cara, é exatamente o que você espera de um filme do Jovem Nerd, da equipe do Jovem Nerd, também é muito surpreendente. E eu acho muito legal porque ele vai fazendo esse caldeirão de referências, né? Ele vai misturando muita coisa. E aí você consegue enxergar ali uma coisa de, pô, é um cinema de gênero, é um cinema brasileiro, você consegue enxergar o nosso cinema em A Própria Carne, mas ao mesmo tempo você consegue enxergar várias dessas referências que são muito legais, como por exemplo toda a ideia de fazer um horror cósmico, porque no final das contas é um horror cósmico à brasileira, né? É uma coisa que vai tocar numa coisa histórica, vai falar da Guerra do Paraguai, vai trazer personagens e conflitos muito brasileiros, coisas que a gente consegue enxergar ali tanto de outras obras, mas que é coisas meio que quase do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, ao mesmo tempo que está dentro de uma narrativa que você consegue remeter a várias outras obras, a várias coisas até hollywoodianas, coisas que a gente já viu sendo trabalhados por cineastas hollywoodianos. Então vai ter muito dessa vibe meio Cthulhu, dessa vibe meio horror cósmico, que é uma coisa que acho que principalmente os fãs do Jovem Nerd vão conseguir reconhecer, porque a gente, né, que é fã, que acompanha os caras há muito tempo, já viu eles usando isso em outras referências, em outros projetos deles. Então a gente vai conseguir enxergar essa coisa ecoando durante a sessão de A Própria Carne, mas a gente também vai ver essas referências aí brincando com essas ideias mais de fora do Brasil, né? Como, por exemplo, um cinema que eu acho que é muito parecido com o cinema do Sam Raimi. Não é à toa que A Própria Carne, pra mim, ele lembra bastante Evil Dead, principalmente o primeiro Evil Dead, aquela coisa de você estar no meio do nada, aquela coisa de você estar num ambiente claustrofóbico, você não sabe exatamente qual é o perigo que tá pra se abater sobre você, e quando as coisas vão acontecendo, você fica meio desesperado. Mas isso é uma coisa que tá no tom do filme, mas também tá no estilo visual, é uma coisa que tá ali meio que realmente impresso em todo o estilo e todo o jeito de filmar que o Ian SBF traz para A Própria Carne. Ele, Ian SBF, que é o diretor, com uma história, com um roteiro ali que é criado pela equipe do Jovem Nerd, vai trazendo esse caldeirão de referências que é muito legal. A mistura é muito interessante porque ela vai criando essa coisa muito do mistério, né? Acho que A Própria Carne se sustenta muito pela sensação de o que está para acontecer. Eu não tô entendendo exatamente o que está acontecendo, eu não tô entendendo exatamente qual é o tipo de terror que será abordado aqui, mas ao mesmo tempo é um filme que ele mostra bastante, é um filme que ele trabalha esse terror visual, essa coisa assim, de você ter um elemento mais gore, de você ter um elemento mais, sabe, mais visceral, que é, como eu falei, traz muito desse cinema do Sam Raimi, essa coisa meio trash, essa coisa meio oitentista, noventista, de um terror trash com aquele sangue de guache, aquela coisa que ao mesmo tempo que é meio falsa por ser muito exagerado, ela tem um apelo que a gente fica um pouco enojado, um pouco envolvido, e ao mesmo tempo isso tudo sendo trabalhado dentro de um terror que a gente nunca sabe exatamente o que está acontecendo. No caso aqui a gente tem uma premissa que, como eu disse, ela traz um elemento histórico, traz um elemento que é muito próximo da história do país, porque envolve a Guerra do Paraguai, então tinha soldados brasileiros. Isso existe toda uma contextualização no filme que particularmente eu não vou lembrar, tá? Faltei a essa aula de história, mas ali dentro do filme eu consegui embarcar, eu consegui entender o que eu precisava para curtir a obra, que traz a história de 3 soldados envolvidos nessa guerra, e aí eles deserdam dessa guerra, vão fugir, e eles acabam encontrando, no meio do nada, uma casa onde eles precisam se abrigar, que tem apenas 2 pessoas, o fazendeiro e sua filha. Eles precisam passar a noite ali, e é justamente durante essa noite que o filme vai se desenrolando. Particularmente me agrada muito a maneira como o Ian SBF trabalha um certo limiar entre o que é explícito e o que é implícito. O terror dele, né, principalmente por beber dessa fonte de terror cósmico, essa coisa meio HP Lovecraft, não é aquele terror necessariamente que vá mostrar logo de cara o que está acontecendo, e muitas vezes vai trabalhar com conceitos que eu acho que eles têm mais força dentro do imaginário do espectador do que necessariamente do que um diretor, do que um maquiador eles conseguem trazer. Sabe aquela coisa de, se você materializa isso no filme,
isso não vai ser tão assustador quanto o que a sua mente cria dentro das sugestões que estão sendo feitas. É basicamente a linha de terror que o diretor ele vai seguir ali em A Própria Carne. Ao mesmo tempo, existe sim uma ameaça meio física, meio presente, que a gente vai vendo se desenrolando, que a gente vai entendendo qual é o perigo que essas pessoas estão correndo ali naquela casa, e tudo isso vai criando uma sensação um pouco conflitante. É aquele terror que você fica um pouco, não sei o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo isso me deixa incomodado, e isso vai acabar criando uma sensação que eu acho bem diferenciada para a própria carne, sabe? Não é todo terror que consegue fazer isso, e quando a gente olha para o cinema de gênero no Brasil, eu acho que acaba também sendo um pouco mais limitado. Eu confesso que eu lembro muito da experiência que eu tive com Enterre Seus Mortos no ano passado, pude assistir esse filme ano passado, que foi um filme que muita gente também não tinha curtido, eu saí da sessão super feliz, falei, pô, é um horror cósmico de primeira, e agora em A Própria Carne, a experiência meio que se repetiu, ainda que sejam filmes bem diferentes por causa da forma como os diretores eles trabalham o horror, né? No caso do Ian SBF, ele consegue trazer um equilíbrio muito forte entre essa coisa implícita, essa coisa sugerida, e essa coisa mais explícita do sangue, do gore, do body horror, que é muito preciso, que é muito bem colocado. E que vai criando uma sensação de angústia, né? Eu acho que a experiência de A Própria Carne, ela é uma experiência angustiante de várias maneiras, principalmente por causa da forma como o diretor cria esse tom. É um tom de mistério que meio que é como se você estivesse preso numa casa e você estivesse em perigo dentro daquela casa e você sabe por que você está em perigo. Mas ao mesmo tempo, você sabe que lá fora pode existir algo pior. E aí você fica naquela... Eu fico e corro perigo aqui dentro, ou eu enfrento o desconhecido lá fora. E aí essa angústia que vai se criando desse conflito permeia toda a experiência de A Própria Carne de uma maneira muito forte. É aquela coisa que, inclusive, é muito bem colocada, não só pelas atuações, que eu acho que no geral são muito boas, são muito interessantes, mas também pelo trabalho de som. É uma trilha sonora que ela é até demais, ela é até muito forte, muito presente, uma trilha sonora que parece que ela é incessante e isso torna tudo mais angustiante, ao ponto de ser bem incômoda, e isso pode ser de um ponto positivo em certos momentos, até um ponto um pouco mais negativo, do tipo, cara, eu só quero que essa trilha cesse um pouco. Mas também na mixagem de som, a voz do fazendeiro, cara, que trabalho fenomenal de atuação, de mixagem. Toda vez que ele fala, toda vez que ele falava ali, eu ficava meio estremecido. É um personagem que ele é intimidador, muito por causa desse mistério, mas o trabalho de direção meio que potencializa esse aspecto mais intimidador do personagem. Mas, antes de eu continuar falando de A Própria Carne, eu quero só falar pra você que acabou caindo de paraquedas aqui no canal, que aqui quem fala é o Adam, seja bem-vindo. Aproveita pra se inscrever se você é novo por aqui, eu sei que muita gente que tá assistindo ainda não é inscrito. E também deixa um like, isso vai me ajudar pra caramba. Se você der um like e se inscrever assistindo o vídeo, você vai passar uma mensagem pro YouTube que o vídeo é tão bom que você não só quis dar um like, você também quis se inscrever, então você vai estar me ajudando 2 vezes. Bora pra essa comunidade pra gente falar de cinema, eu tô sempre falando de filmes aqui no YouTube e tô sempre assistindo bastante coisa. Se você quiser saber tudo que eu tô assistindo ou quiser trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Bora aí continuar falando de A Própria Carne, dirigido pelo ISBF, concebido aí pela turma, né, pela equipe criativa do Jovem Nerd. Cara, como eu falei, eu acompanho os caras há muito tempo, eu sou o cara que escutou podcast RPG, comprou livros ali do Cthulhu, envolvendo, né, do projeto que o Jovem Nerd fez, não apenas do HP Lovecraft de fato, mas também do Jovem Nerd. Eu acho muito legal a criação de conteúdo que eles têm, não apenas pro YouTube, não apenas falando de filmes, falando de séries, ou até a criação ali no Nerdcast de fato, mas essa criação realmente de obras audiovisuais ou obras literárias, porque, como eu disse, tem muito uma questão de gosto, né? Eu gosto muito do que eles fazem, porque eu gosto também muito dos assuntos que eles trazem, dos filmes que eles falam, das séries que eles falam. Mas eu também gosto muito porque vão trazendo as referências que eu gosto, né? Então eu gosto muito dos podcasts, eu gosto muito dessas histórias que eles vão fazendo. E eu falei, cara, é um filme de terror, sabe? Já tá meio caminho andado pra eu gostar. Então eu falei, vamos dar uma chance, vamos ver aí o que vai sair da cabeça desses caras. E eu fiquei muito surpreso. Ao mesmo tempo, o que é que eu falei? Eu consigo enxergar as referências, sabe? Eu consigo enxergar uma influência do Sam Raimi. Eu sei que os caras gostam do Sam Raimi, eu sei que os caras gostam do Evil Dead, viram o Evil Dead, sabe? Eu sei que eles têm essa influência do horror ali mais antigo, anos 70, 80, 90. E eu vejo tudo isso meio que reaproveitado sob um novo olhar em A Própria Carne. Não é como se A Própria Carne estivesse
trazendo, ele reciclando ideias, reciclando fórmulas e simplesmente imitando isso, não. Mas ele tem uma referência, ele tem o mesmo estilo. Eu acho que se você gosta do Evil Dead, principalmente se você gosta dos Evil Dead do Sam Raimi, você vai gostar do estilo de terror trash que é feito aqui, desse estilo mais gore. Acho que Zé do Caixão estaria orgulhoso desse filme se ele tivesse vivo, né? Nosso querido Mojica, um dos nossos patronos do cinema de horror brasileiro. Porque é um filme que ele é até a raiz, ele é brasileiro, sabe? Assim, ele é muito interessante como ele vai trazendo signos, como ele vai trazendo os elementos, como ele aproveita o horror da guerra. Então os caras eles já são assombrados por um conflito, eles já são assombrados por essa guerra, estão tentando fugir. Sabe aquela coisa, estão na frigideira e caiu no fogo porque agora eles estão numa situação que muito provavelmente é pior. E isso é muito bem utilizado. Tem algumas cenas que são cenas bem fortes, principalmente quando elas apelam para o horror corporal. Tem um momento ali envolvendo uma serra e um personagem preso em uma mesa. Eu posso falar isso sem dar spoiler, porque eu não quero exatamente falar o que acontece, mas eu acho que vocês vão entender. Que é uma cena onde o som dessa cena... Que agonia, sabe? É um som muito agoniante, é um som muito... Ai, de angústia, sabe? Aquele momento é um momento super pesado, aí depois tem um momento envolvendo uma cena super sangrenta, que é uma delícia pra quem gosta de terror. É uma delícia. Se você tem estômago fraco, você vai achar de mau gosto, você não vai gostar. Mas a gente que é fã de terror, sabe? Que vai pra própria carne pra ver algo mais visceral, pra ver algo mais gore. Ai, é pra se deliciar de verdade. E tudo isso envolto numa narrativa super legal de acompanhar, personagens interessantes, boas atuações e uma obra que ela é bem forte, ela é bem intensa. Eu acho que A Própria Carne é o tipo de filme que fica com você depois dos créditos, porque é aquele filme que tem... Eu sinto que é aquele filme que tem muito pra ser descoberto em pequenos diálogos, sabe? Em pequenos momentos. Como eu falei, tem muito simbolismo ali, tem muita referência de outras coisas. O HP Lovecraft é apenas uma delas, talvez a maior delas, mas é apenas uma delas. E a forma como eles vão brincando com essas referências de formas não óbvias também é muito legal. Eu acho que dá pra criar, a partir de A Própria Carne, toda uma ideia de universo, sabe? De histórias que não necessariamente sejam com os mesmos personagens, não necessariamente é uma continuação. Me lembra um pouco o que foi feito ali no Cloverfield, que a gente teve o filme do Cloverfield Monstro, depois Rua Cloverfield, que também tem um tom muito parecido com A Própria Carne. E aí são filmes que eles estão no mesmo universo, eles podem ou não ser complementares, mas não necessariamente eles precisam ser vistos juntos. Não necessariamente uma continuação, mas você entende como eles meio que estão conectados, como é possível uma conexão. Eu acho que a partir dessa ideia do horror cósmico, a partir dessa ideia do horror corporal, como o Ian SBF trabalha aqui, eles conseguem fundamentar muito bem uma base de universo que podem aproveitar ainda mais as referências a Cthulhu, a outras obras literárias de HP Lovecraft ou não, para criar outros filmes, ou séries, ou podcasts que meio que vão se complementando de uma maneira bem interessante. E eu devo dizer que eu acho que isso só é possibilitado justamente pela forma como essa equipe criativa, eles abraçam as possibilidades do filme sem muito medo, sabe? Não é um filme que ele vá trazer muita... é um horror corporal, mas vamos evitar mostrar certas coisas. Não, ele aproveita. Tem um trabalho de maquiagem excelente, assim, eu acho que é um trabalho de maquiagem muito difícil de ser assistido, e isso é um baita elogio para essa equipe que trabalha com próteses, trabalha com sangue falso e trabalha com os momentos ali mais sangrentos para tornar eles realistas, ao mesmo tempo que interessantes, não é uma coisa gratuita. Mas ao mesmo tempo, o ISBF trabalha tudo muito bem dentro do implícito, dentro das outras camadas, sabe? É um filme que vai trazer vários conflitos muito brasileiros, desde esse trauma da guerra até a questão de um racismo estrutural, uma questão de luta de classes que são coisas que vão transbordando, vão transparecendo através de diálogos. Então tá longe de ser aquele filme que ele tem um apelo visual e só, tá longe de ser aquele filme que, é um filme mistério, curiosidades, reviravoltas e, depois você vai esquecer. Não, eu acho realmente que A Própria Carne é uma obra de terror bem completa e muito interessante. Como poucas que a gente vê, e eu não tô falando poucas que a gente vê no cinema nacional, tá? Eu acho que A Própria Carne pode se destacar quando a gente coloca ao lado de vários filmes de terror recentes de todo mundo. E eu digo porque esse pra mim acaba se tornando realmente um dos meus filmes favoritos de terror deste ano. Porque eu realmente fiquei muito surpreso, eu gostei muito de tudo que é feito aqui. Eu acho que a presença ali dos atores é muito boa, eu acho que a forma como o ISBF trabalha também é muito legal.
Eu fico muito feliz de ver um filme que abrace o trash, esse gore, no cinema brasileiro, sem precisar teatralizar tudo, sabe? Não tem uma coisa assim que, ai, é muito falso, os efeitos ou o trabalho com os atores não funciona muito bem. Não, é um filme que ele é bem completinho, é um filme que ele alcança ali meio que as suas ideias de uma forma bem legal. Dá pra ver que tem algumas limitações, principalmente devido ao orçamento, acredito eu, porque tem a ver mais com efeitos visuais, mas que também o Ian, ele consegue trabalhar para que isso não seja um incômodo, sabe? Por exemplo, alguma coisa que tá mais limitada, ele filma mais de longe, ele cria um conceito ali, uma justificativa na história para que a gente não veja de forma tão explícita. Tudo isso complementa para uma experiência que era muito legal e eu tô muito ansioso pra ver a própria carne novamente. Então, de verdade, eu fiquei muito surpreso, eu fiquei assim, cara, é o que eu queria, ao mesmo tempo eu não sabia que eu queria isso, ao mesmo tempo eu fiquei muito ansioso no cinema assistindo, eu falei, cara, que filme deliciosamente angustiante e que experiência legal, sabe? Realmente fiquei muito feliz. Então, para a própria carne, nota 8. É um filmaço, é um filmão, assim, de terror. Eu acho que como fã de terror, eu fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeito, porque, como eu disse, não é sempre que a gente vê o cinema de terror sendo bem aproveitado, e ainda mais dentro do cinema brasileiro, porque cinema de gênero, por mais que tenha um bom cinema de gênero aqui, ele nem sempre chega ali no mainstream, né? Ele nem sempre é tão visto pelas pessoas. Por exemplo, eu queria muito que Os Enforcados tivesse tido mais visibilidade, porque é um filmaço do nosso cinema. Em contrapartida, a própria carne, como horror corporal, é muito melhor que Juntos, por exemplo, que é um filme hollywoodiano. Como eu disse, a própria carne pode ali rivalizar e superar muitos filmes de terror recentes. Mas agora eu quero saber de você, qual que é a sua expectativa para a própria carne? Comenta aqui embaixo ou comenta o que você achou, se você já assistiu ao filme. Como sempre, muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.